Agora você vai aprender de uma vez por todas como analisar um fundo imobiliário e aprender a investir melhor. Nessa aula você vai ver como ter melhores rendimentos e não cair em armadilhas que sempre te fazem perder dinheiro e também a não fazer burrada com seus investimentos. E adivinha só perde dinheiro quem não estuda do jeito certo na hora de investir. Mas hoje você vai sair daqui afiado e sabendo escolher bem os melhores ativos para você. Mas antes de mais nada, pegue papel e caneta para anotar tudinho que eu vou falar aqui e logo em seguida curta esse vídeo e se inscreva no canal. Só assim eu posso estar trazendo novidades do mundo dos investimentos para você. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, e sim um vídeo puramente educacional. A primeira coisa é entender o porquê você deve saber como escolher bons fundos imobiliários. No geral, você pode escolher os seus fundos de duas formas. Ou você segue uma média geral do mercado, ou seja, segue o índice IFIX, que é o índice que representa o desempenho e a performance dos principais fundos imobiliários negociados na B3, o que talvez não te daria tanta performance, mas teria menos risco. Ou você pode escolher cada um dos ativos que pretende investir separadamente, o que pode te dar uma maior performance, mas aumentaria um pouco mais o seu risco. Nessa de poder escolher bem em qual investir, que entra o porquê você deve saber escolher bons fundos imobiliários. Porque você pode fazer cagada e escolher os piores fundos e perder dinheiro ao invés de ganhar. A primeira opção vai te trazer mais tranquilidade, com menos risco, mas a segunda opção, por mais que tenha mais risco, ela pode te trazer um retorno muito maior ou menor, dependendo do seu conhecimento na hora de escolher os ativos. Esse é o gráfico do IFIX. Você pode observar que em 2018 ele estava em torno de 2.100 pontos e em 2020 ele chegou a 3.100 pontos. Logo depois ele caiu e hoje está passando os 3.100 pontos novamente. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que o índice variou muito nos últimos 5 anos. No geral, nos últimos 5 anos ele teve uma rentabilidade de 49%. E se a pessoa tivesse reinvestido os dividendos, seria algo em torno de 9% ao ano. Para quem é iniciante nos investimentos, 9% é um bom rendimento. Se você tivesse investido R$10.000 há 15 anos atrás e reinvestido todos os rendimentos, você teria um retorno por volta de R$33.000, em 30 anos R$109.000 e em 43 anos R$363.000. Isso é uma bela grana. O único problema é levar 50 anos para chegar nesse valor e lá na frente descobrir que essa quantia não vai te aposentar. Você teria que aportar mais, fazer uma renda extra e por aí vai. Agora vamos imaginar o seguinte. Imagine que um fundo estava sendo negociado a R$180 e depois de um ano ele passou a valer R$289. E outro fundo que estava custando R$86 e depois do mesmo período ele passou a valer R$15. Por que isso aconteceu? Tem como prever isso? Sim. Saber escolher os fundos imobiliários e identificar as métricas que valorizam e desvalorizam os ativos é o que vai fazer você acertar na escolha dos seus FIIs. E é isso que vamos aprender agora para você ganhar mais dinheiro. Agora observe esse fundo imobiliário, é o HGLG11. Veja o quanto ele se valorizou nos últimos 5 anos. Se uma pessoa tivesse investido nesse ativo há 5 anos atrás e reinvestido todos os dividendos, ela teria uma valorização de 120%, o que daria 24% ao ano, ou seja, 3 vezes mais do que a média do IFIX. E isso nos juros compostos seria absurdamente maior o acúmulo de patrimônio. Aqueles mesmos 10 mil que vimos lá atrás, investidos agora a uma taxa de 24% ao ano, daria incríveis 29 mil em 5 anos, 85 mil em 10 anos, 251 mil em 15 anos e 1,4 milhões em 23 anos. Ou seja, qualquer percentual a mais que você conseguir acumular em seus investimentos, maior será a sua rentabilidade lá na frente, por causa dos juros compostos. E isso você só vai conseguir sabendo escolher bem os seus investimentos. Vamos lá. Quais são as métricas que eu devo observar na hora de escolher um bom fundo imobiliário? Antes de mais nada, você precisa ter em mente que as métricas não são escolhidas de forma isolada. Você precisa analisar os conjuntos de dados antes da tomada de decisão. A primeira dessas métricas é o Dividend Yield.
Ele é o que você recebe de rendimentos mensalmente daquele ativo. Ele é a relação em porcentagem entre o que você investe e o que você recebe. Por exemplo, vamos pegar esse ativo, XPML11, que no dia de hoje está sendo cotado a R$ 113,56 por cota. O último dividendo pago foi de 85 centavos. Logo, o dividend yield será 85 centavos dividido por 113,56, que é igual a 0,0074. Vamos multiplicar por 100 para termos a porcentagem. Teremos o nosso dividend yield de 0,74%. Como os dividendos podem variar mês a mês, você pode calcular o dividend yield anual para ter um valor mais preciso. Ou seja, quanto maior o dividend yield, melhor. O segundo dado que devemos olhar é a vacância física. E o que é isso? Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem 10 apartamentos e estão todos alugados. Em algum momento, os seus inquilinos resolvam sair desses apartamentos. Logo, agora você tem uma vacância física. É o mesmo que dizer que seus imóveis estão vazios, o que no final das contas é ruim, porque um apartamento vazio só tem custo e não gera receita, ou seja, não está dando dinheiro. O mesmo acontece com os fundos imobiliários. O fundo imobiliário com alta vacância não é interessante. Você poderia até calcular essa vacância, mas seria um pouco mais técnico. Você pode verificar esse dado, assim como outros, em sites como Fund Explorer, Status Invest ou clubfi.com.br. Todos esses sites fornecem dados importantes sobre fundos imobiliários. Mais importante do que saber calcular é saber interpretar cada um desses dados e a sua importância. Outro ponto para analisar é escolher um ativo multi-imóveis. Ou seja, escolher um fundo que investe em mais de um tipo de imóvel. Essa diversificação vai diminuir o risco desse fundo cair a rentabilidade caso aconteça algo com alguns desses imóveis ou até mesmo de alguns desses clientes não pagarem um aluguel. Multi-inquilino também é outra forma de analisar seu ativo. Se o seu fundo imobiliário tem clientes de vários tipos de setores, esse pode ser um bom investimento, pois a diversificação de clientes também vai diminuir o risco na hora de investir. Por exemplo, imagine que esse fundo imobiliário tenha 10 clientes que vendem carro e acontece uma queda de venda de carros no país. Todos esses clientes não vão conseguir vender e, consequentemente, não vão conseguir pagar o aluguel. Nessa hora, a rentabilidade diminui, porque seus clientes não estão conseguindo honrar com o compromisso. Agora, caso tenha 2 clientes que vendem carro, 2 clientes que vendem máquina, 4 clientes que são de escritório ou de contabilidade, e por aí vai. Você consegue ver como essa diversificação ajuda a diminuir o risco? Preste bem atenção nisso na hora de escolher seu ativo. Outro ponto muito importante é a localização. Os imóveis do seu fundo escolhido precisam ser bem localizados. Assim, a chance da vacância ser alta é bem menor. Um imóvel bem localizado costuma se manter alugado por mais tempo, tem menos rotatividade e, como vimos, quanto menor a vacância, melhor de investir. A gestão de um fundo imobiliário também é um ponto que você precisa analisar. Se essa gestão é responsável, se mantém os cotistas bem informados e não omite informações. Se está fazendo bons investimentos nos imóveis para o fundo e trazendo mais performance e maiores rentabilidades para o ativo. Você pode também ver outros fundos imobiliários que são comandados por essa mesma gestão e ver como está a saúde deles, se eles estão tendo um bom dividend yield, se a vacância está baixa e um bom valor. Isso te dará um parâmetro para saber se essa gestão está sendo bem executada. O último ponto que veremos aqui é o valor patrimonial, que basicamente pode ser resumido assim. Imagine que você encontrou um imóvel avaliado com um valor patrimonial de R$500 mil e por algum motivo você conseguiu comprá-lo por R$250 mil. Você fez um ótimo negócio, porque comprou pela metade do preço que ele efetivamente vale. Da mesma forma, isso pode acontecer com os fundos imobiliários. De tempos em tempos, é possível que surjam aqueles que têm um preço abaixo do valor patrimonial, o que pode sinalizar ótimos negócios. O contrário também pode ser muito possível. Se você analisar todos esses dados na hora de escolher um bom FIIs, vai aumentar e muito as chances de fazer um bom negócio e ganhar dinheiro. Lembre-se que esse é um trabalho de formiguinha.
Todo dia precisa ser feito um pouquinho. Manter os estudos em dia, ler os relatórios dos fundos imobiliários que são disponibilizados todos os meses, fazer aportes mensais e assim você vai manter seus investimentos saudáveis. Com essas informações, é certo que você consiga escolher bem os seus investimentos, diminuindo as chances de você errar e aumentando as chances de ganhar mais dinheiro com o mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha ajudado a você a entender como é importante escolher bons fundos imobiliários na hora de investir. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que precisa desses ensinamentos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.